Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, e nesse programa nós vamos falar sobre tudo que envolve o universo feminino, saúde, bem-estar, autoconhecimento. E hoje vamos tocar num tema muito importante, muito interessante, que é transtorno de personalidade borderline. Um tema que é cercado de tabus, de mitos, preconceitos, estigmas, e nós vamos falar disso tudo aqui, quebrar esses preconceitos, né? Eu trouxe a psicóloga Viviane para conversar aqui comigo. Olá, tudo bom, Jaque? Tudo bem? Prazer ter você aqui novamente. Prazer é todo meu. E se apresente, Viviane, por favor, para o público. Tá, eu sou Viviane Nascimento, psicóloga, tenho 20 anos de atuação na área e trabalho com a terapia comportamental dialética, que é a DBT. Que é uma terapia que ela tem o foco, ela foi criada para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Não, muito importante. Então, e primeiro, assim, até para as pessoas entenderem o que é o transtorno de personalidade borderline. Então, o transtorno de personalidade a gente pode chamar que é um transtorno mental, mas ele é difícil de ser identificado porque ele é o jeito da pessoa. Né? Então, assim, a pessoa ela tem uma intensidade emocional muito grande, uma dificuldade de regular as emoções, então ela sente muito intenso e demora a voltar para o estado normal dela, né? Então, assim, essa é a principal característica. Tem uma demanda do amor do outro muito grande, né? Então ela precisa muito do amor e da validação do outro, e isso faz, às vezes, que ela tenha comportamentos muito inadequados nos seus relacionamentos. São pessoas que possuem um vazio muito grande, problemas de autoestima, problemas de impulsividade e comportamentos de autolesivos. E ele começa com qual idade, mais ou menos? Os primeiros, assim, que a gente pode ali já ver os primeiros sinais, assim, né? As primeiras características, Sim. assim, seria a partir de qual idade? As minhas pacientes, elas falam que elas sempre sentiram assim, né? Mas o diagnóstico, normalmente, ele é dado no finalzinho da adolescência, até para não ser confundido com sintomas da adolescência, né? Porque essa intensidade toda o adolescente normalmente tem. Então, assim, o diagnóstico normalmente ele é feito no início da vida adulta, mas os sinais eles já são percebidos desde a adolescência, e as pacientes falam que elas sentem assim desde a infância. Essa desregulação das emoções já era assim na criança, né? Elas falam, eu sempre fui assim. Entendi. Então, mas assim, pelos critérios diagnósticos, seria mais no final da adolescência que a gente poderia dar esse diagnóstico. Tinha que esperar estar mais formada ali a personalidade, né? Para poder falar, né? Sim. E há muito estigma, né? Eu até falei isso, muito preconceito em relação a esse quando fala borderline, né? A gente já assusta, não assusta. Exato. Dar esse diagnóstico, eu falo isso, gente, é difícil também, assim, porque tem um impacto até, assim, a pessoa, como que ela vai receber isso, né, Viviane? O que você percebe, assim, desse preconceito em relação ao diagnóstico? O diagnóstico, ele é difícil de receber, porém ele é esclarecedor. As pessoas, quando elas entendem que aquilo não é um jeito ruim de ser, né? Porque o border, ele é normalmente chamado de manipulador, de dramático, né? Então, tem muitos estigmas negativos em cima deste transtorno. Então, por mais que seja difícil receber o diagnóstico, as pacientes, elas, explicam muita coisa, né? Então, assim, não é fácil por causa do preconceito, mas é esclarecedor quando a paciente recebe esse diagnóstico. Elas se sentem aliviadas, assim, por fazer sentido muitas das coisas que elas sentem, né? E também você pode conduzir melhor o tratamento, né? Sim, sim. A gente pode tentar, né, que principalmente a terapia, né, que é muito importante nesse caso, né? E quais, assim, eu falo assim, com que a gente pode... Uma coisa que eu queria perguntar é o que pode levar? Tem alguma coisa que... Quais são as causas? Vamos dizer assim, causas? A gente poderia falar em causas... fatores. O transtorno, ele tem a gente chama de um transtorno biosocial, né? Porque ele tem uma questão genética, né? Então a pessoa nasce com essa vulnerabilidade emocional, a gente até vê algumas crianças que são mais desreguladas que outras, né? Então elas já nascem com essa vulnerabilidade,
Porém, o ambiente, ele contribui para a formação do transtorno. Então, assim, normalmente são pessoas que tiveram um ambiente muito invalidante, uma criação onde as emoções não eram validadas, né, a forma que ela se sentia, né? Muitas experiências, traumas mesmo, a grande maioria sofreu algum tipo de abuso, né, alguma violência mais grave. Então, assim, o ambiente, ele contribui. Então, assim, é a vulnerabilidade genética, mas o ambiente invalidante forma o border. Entendi. É mais importante o ambiente do que a genética em si, sim, né? Sim. Se a pessoa pode ter a genética, ter uma vulnerabilidade de ser nascida, mas se ela tiver um ambiente que, ou desde pequena, já começar algum tratamento, já pode isso não se desenvolver, vamos dizer assim. Exato, porque o ambiente que ensina a pessoa a lidar com as emoções, que valida aquelas emoções dela, né? Então, a pessoa, ela se ela tem isso, a vulnerabilidade genética, ela não fala mais alto do que o ambiente. Precisa desta soma. Entendi. Vamos supor, a nossa ouvinte aqui, o que você diria assim, para ela, assim, que são os principais sinais, sintomas para procurar, assim, que procurar ajuda especializada, se ela ficou em dúvida, fala assim, nossa, quem sabe eu talvez encaixei em alguma coisa, eu já leu alguma coisa e se achou assim parecida ali, o que você diria assim? Eu acho que a questão da intensidade emocional, né? Você prestar atenção, a forma que você reage às situações. Normalmente, uma pessoa que não tem o transtorno reage, fica com uma raiva, mas não explode, essa raiva não é desproporcional. Né? Então, se você reage de forma muito intensa a questões que não são tão difíceis, não são tão graves, tem essa sensação de vazio, aquela pessoa que está sempre angustiada, que nunca sabe o que tem, parece que tem um buraco lá dentro que nunca é preenchido. Então, assim, a mulher, eu falo mulher porque, primeiro que eu trabalho só com mulheres, é um programa para mulheres e é um transtorno que na maioria das vezes ele é feminino. Então, assim, são poucos os casos do border nos homens. Mas há muitas questões de autoestima, dificuldade nos relacionamentos, né? Então, assim, aquela pessoa que apaixona muito rápido, mas se desapaixona também com 2 dias. Tudo intenso demais. Intenso demais. Tudo muito... a impulsividade também, né? Sim, a impulsividade é uma característica que eu vejo, né? E essa coisa de agir sem pensar, às vezes precisa até uma certa, não sei se é esse termo que eu vou usar, mas uma imaturidade, assim, como se fosse de não saber lidar com as emoções, né? Exato, porque é um transtorno totalmente emocional. É emocional, as emoções estão muito afloradas, né? Exatamente. Eu costumo falar que é como se a pessoa sentisse o corpo dela em chamas o tempo inteiro. Qualquer coisinha pega fogo, assim, né? Então, eu acho que esses sinais são importantes, você prestar atenção, assim. E aí procurar, né, uma psicóloga igual você, né, que é especialista, né, em DBT, que é a mais indicada, né, a terapia mais indicada. E um médico psiquiatra também, né? Porque não tem remédio para o borderline, específico, né? Porém, os sintomas são sintomas muito sofridos, né? Que muitas vezes eles precisam ser medicados para a pessoa conseguir lidar melhor. Sim. Né? É muito comum a pessoa ser mais depressiva, né? Ansiosa, a própria impulsividade, né? Que a gente tem medicações que ajudam a segurar, né? Então, é um tratamento que precisa dessa dupla aí. Porque às vezes a gente não é que tratar o transtorno de personalidade, mas trata as comorbidades que vêm junto, né? Igual, como você disse, a ansiedade, a depressão, né? Então, isso tudo pode ser, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar se tem mais riscos, assim, por exemplo, assim, de associação com o uso de substâncias, uso de drogas. Sim. Tem mais risco? É comum. Entendi. Muito comum por causa dessa impulsividade, realmente. Então, é comum o uso de drogas, compras compulsivas, comer compulsivo. Então, assim, esses comportamentos, eles são comuns, sim. Dissociados, né? Não, vamos agora para um breve intervalo e voltamos para dar sequência a esse tema, muito importante e que é pouco falado, né, Viviane? Eu acho que a gente precisa esclarecer mais para as pessoas. Às vezes está cercado de mitos, então fica com a gente para tirar todas as suas dúvidas.
Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, falando hoje sobre transtorno de personalidade borderline. E hoje comigo a psicóloga especialista em transtorno de personalidade borderline, Viviane. Viviane, e aqui uma característica que você falou no bloco anterior, né, é sobre a questão dos relacionamentos, né, que é muito essa intensidade dos relacionamentos border, de amar e de odiar, de tudo, né, ser muito impulsivo. Como que é isso? Como que eles vivem, como, né, as pessoas vivenciam, assim, isso, as pessoas, né? Então, essa intensidade nos relacionamentos, ela vem muito do medo do abandono. Então, até por causa desse ambiente validante e tudo, né, o border ele tem muito medo de ser abandonado. E isso faz que muitas vezes ele tenha comportamentos que façam com que o outro o abandone. Né? É algo ambíguo, né, essa relação dele com os relacionamentos. Porque, por exemplo, eu sou border, tenho um namorado, eu ligo e ele não atende. Eu, uma pessoa normal, imagina, deve estar trabalhando. Então depois conversa. O border, não, ele começa a ligar. Mandar mensagem. Tá me traindo, tá com outra, não me ama mais. E aí faz com que tenha comportamentos que acaba afastando os relacionamentos, né? Então, os relacionamentos amorosos são muito difíceis, não são impossíveis, né? Não, a gente não pode falar também, você nunca vai conseguir se relacionar com alguém. Mas é mais difícil por causa disso, por causa dessa dificuldade e o medo muito grande de ser abandonado. Então, o tempo inteiro você tá ali querendo provar o amor do que o outro tem que estar provando, que te ama, tem que provar o tempo inteiro, é desgastante. E ele desama também. Então, assim, para um comportamento faz com que a pessoa com border passe a odiar o outro. Assim. Então, assim, às vezes esse fato de não atender é um motivo para um término de um relacionamento. Um pequeno fato é porque tem um limiar mais curto à frustração, sim, não é? Exato. Então, qualquer coisinha já é motivo para ou amar demais ou odiar também, né? Exato. Então, e assim, isso vai impactar o dia a dia da pessoa, né? Porque vai prejudicar os relacionamentos que não, né? A outra pessoa que tá relacionando com ela vai ser difícil, né? Tipo, lidar com a pessoa que briga, que é explosiva, que é impulsiva. Isso você vê que a autoestima também fica prejudicada. Sim. Como ela se enxerga a si mesma, a forma como ela se vê também, isso... O border, ele tem uma falta de identidade muito clara. Assim. Então, a autoestima normalmente é baixa. Então, precisa sempre da validação do outro. Então, precisa sempre do outro estar lá falando para você o quanto você é bonito, o quanto você é inteligente. E muitas vezes, mesmo o outro falando, ele não acredita. Né? Então, assim, por causa dessa autoestima frágil mesmo, né? De não se achar bom o suficiente, de não saber quem é. Então, uma identidade do eu bem enfraquecida, assim, é uma das coisas que a gente mais trabalha em terapia, que é esse fortalecimento do eu, assim, para a pessoa saber quem ela é. Né, por causa dessa intensidade, dessa mudança o tempo inteiro. Então, a pessoa com border, assim, hoje eu tô namorando um sertanejo, então só vou em festa sertanejo, ando de chapéu, de bota, e aí amanhã namoro roqueiro, tô toda de preto, só vou... Então, assim, ela não sabe quem ela é. Ela vai se adaptando, como um camaleão ali. Exato, mas não genuinamente. Porque a gente muda, né, mas é algo pelo outro, nunca é por ela mesma. Talvez para evitar esse abandono, para o outro querer ficar com ela. Exatamente. Então ela gruda lá no outro e se identifica com tudo que é do outro. Né? Justamente para não ser deixada. E também acho que esse vazio crônico que você falou, que a pessoa também com transtorno de personalidade, né, borderline tem, né? Acho que aí tenta preencher com várias coisas, né? Exatamente. Com relacionamentos. Aí entra novamente a questão das drogas, das compras em excesso, da comida em excesso, porque é tudo tentando preencher esse vazio. Né? E junta com a impulsividade. Então aí é uma bomba. E às vezes a gente associa, assim, que é só borderline, só a crise, a comportamentos muito impulsivos, mas que seria assim, talvez
é o mais popular, não é? Sim, que as pessoas... é o que é visto. É o que é visto. Mas isso tem algumas outras características que são menos faladas, menos abordadas, mas que também são importantes, que também a gente ficar atento, sabe, para identificar, às vezes uma mãe e um pai que tá escutando aqui, tem uma filha aí jovem, para ficar atento. Você acha que teve alguma outra coisa? Eu acho que a questão do vazio é algo que não é visto, né, porque é interno, né? Interno, mas é algo que realmente é muito sofrido, né? E quando você fala de pai, de mãe, assim, ter um filho borderline é muito difícil, né? Porque é um sofrimento sem fim. É sofrido para quem tem o transtorno e é sofrido para quem convive. Então, os pais também, ali, às vezes, precisam até de terapia também, né? Precisam compreender, porque é muito difícil você não ter paciência, você meio que se afastar, assim, da pessoa com borderline, porque são pessoas difíceis de lidar. Acaba que as pessoas se afastam? Sim. Eles, tipo assim, igual você falou, eles tentam de tudo pra não ter esse abandono, mas o que eles fazem acaba afastando, né? Exato. E os pais, assim, é muito sofrido. Assim, eu atendo muitas mães que eu morro de dó, porque elas começam a não amar mais os filhos, assim. Nossa, e é difícil para uma mãe ter que admitir isso, né? Mas elas falam, não suporto mais, eu não aguento, é difícil, é um medo o tempo inteiro, né? Principalmente por causa dos comportamentos de risco, né? Autolesivos, as tentativas de suicídio. Então isso faz com que a pessoa preocupe o tempo inteiro, tenha muito medo o tempo todo, mas acaba que vai perdendo esse amor, né? Vai minando. É muito difícil. É triste ver assim os pais também, porque eles vão desgostando dos filhos, se afastando, vão deixando longe. E você falando nisso, às vezes tem, né, você falou dos pais, né? Mas tem muitos profissionais de saúde que não gostam de atender borderline, não tem isso? Também, tipo, por essa dificuldade de fazer um vínculo com eles têm mais dificuldade, não tem com os profissionais de saúde de se vincular? Tem, porque não são pacientes fáceis de fazer vínculo, né? E são pacientes que, quando fazem vínculo, eles te demandam demais. Então, isso né? Então, assim, a gente recebe fotos, recebe ligações de madrugada. Então, assim, normalmente não são os pacientes mais queridos, não. Mas tem profissionais. Eu adoro trabalhar com esse público, porque eu acho assim que eu gosto muito, assim, eu acho que é um sofrimento muito legítimo e muito pouco escutado. E esse estigma, às vezes, eles vêm até do profissional da saúde, de achar que isso é drama. É drama, é pra aparecer. Então, eu já ouvi muitos profissionais falando isso, assim, que aquilo ali é drama puro. Porque tem essas questões autolesivas que a gente vê que não são, às vezes, com intencionais, assim, mas que né, e aí muita gente julga como, não, isso é só drama, isso aqui ele não queria fazer nada de verdade, vamos dizer, não vão falar isso. É só pra aparecer, pra chamar atenção. Isso é algo que eu não escuto, tô querendo chamar atenção. Mas às vezes a gente tem que escutar para além dos sintomas, né? O que tá ali por trás? Igual você falou, que tem muitos traumas, abusos, histórias, né? E quando você vai escutar, né? Às vezes você vai ver assim, o sofrimento que aquela pessoa já passou ou passa e ela não soube lidar, né? Ou não teve com quem ajudasse, né? Ferramentas. Que falta isso para a pessoa? Ferramentas para ela se autorregular? Sim. E esse comportamento autolesivo, ele é um comportamento para tentar regular. Porque às vezes o sofrimento ele é tão grande, ele é tão intenso, que externalizar ele através do se machucar é uma forma de realmente tentar aliviar aquilo ali. Porque tá tão sofrido por dentro, né, que o se machucar ele é uma forma de tentar aliviar a dor interna. Então, assim, é externalizar mesmo que tá dentro. Assim, não tem nada de drama. Eu acho que ninguém gosta de estar com os braços todos machucados. Assim. É um sofrimento muito legítimo. Sim, então falta talvez mais empatia até da parte, vamos colocar nós como profissionais da saúde, né? Então, a gente pensar, né, mais sobre esse paciente, né, tentar
não ver só o que ele faz, né? Porque senão a gente vê só as atuações, vamos colocar entre aspas, as atuações, mas não vê que tem ali o jeito que ele tem de colocar aquele sofrimento para fora, né? Até quando ele chega, por exemplo, numa urgência. É um paciente que ele não é atendido logo. Você sempre vem aqui, né? Tá, então fica aí, foi com o braço cortado, fica aí machucado. Então, assim, ele sofre esse preconceito desde a lida. Ele chega para pedir socorro e às vezes ele não é socorrido por causa desse estigma. Nossa, Ai, Vivi, a gente... Não, muito importante falar sobre isso. Vamos para um breve intervalo e voltamos com mais sobre borderline, falando hoje de um tema importantíssimo. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje falando sobre transtorno de personalidade borderline. E agora nós vamos falar sobre o tratamento, né? A gente falou sobre as principais características e o tratamento, assim, que hoje né, tem mais base científica, embasamento ali, é a terapia comportamental dialética, que é o DBT. E esse que é o mais indicado, não é? Sim, que a gente chama hoje de padrão ouro. Padrão ouro, isso, essa palavra. Tratamento do borderline, porque a DBT, ela foi criada para tratar borderline. Hoje a gente consegue aplicar DBT em outros transtornos, mas o intuito dela, né, foi o tratamento do border. A pessoa que idealizou, né, a Marsha Linehan, ela era uma mulher com borderline, com um histórico gigantesco de internações psiquiátricas, de autolesões, de tentativas de suicídio. E quando ela descobriu o sentido da vida dela, foi dentro de um hospital psiquiátrico, ela conta que ela saiu, a Marsha é viva até hoje, né? Ela conta que ela saiu com esse objetivo de estudar para trazer sentido para a vida de outras pessoas. Gente, eu não conheci a história dela. É linda, assim, eu acho emocionante. Eu tenho um videozinho que eu sempre mando para as minhas pacientes. Depois eu quero. É muito legal, assim. E a Marsha, você vê nas entrevistas dela, os braços todos marcados de cigarro e tudo. Então, ela teve uma vivência muito ruim. E ela falou que quando ela saísse do inferno, ela ia tirar outras pessoas do inferno. Ai, que lindo. E desde então, ela vem estudando e tudo e criou a DBT. Que o lema da DBT, assim, é que você construir uma vida que vale a pena ser vivida. Olha, e hoje a gente usa também para transtornos alimentares, muito usado, não é? Sim. A DBT, ela tem um protocolo excelente para o tratamento da compulsão alimentar, para o TDAH, para o próprio transtorno bipolar, que são transtornos que têm a dificuldade da regulação emocional. TDAH está explicando que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Famoso hoje em dia, que também tem uma desregulação emocional. Sim. Então, por isso, tudo que tem desregulação emocional, DBT ajuda. A DBT consegue ajudar. Né? Então, assim, os estudos ainda não são tão robustos quanto para o borderline, mas na prática a gente vê resultados bem bacanas. Mas e que consiste, assim, só explicando em linhas gerais pra gente, assim? O lema da DBT assim, é aceitação e mudança. Então, assim, você aceita o sofrimento, né, que você está passando por aquilo, mas não é porque você aceita que você não vai mudar, né? Então, assim, a gente trabalha com aceitação e mudança e com desenvolvimento de habilidades, né? Então, são 4 grandes nichos, assim, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Então, é a primeira habilidade que é ensinada pro paciente, né, que ele está ali no momento presente, que isso faz com que a ansiedade diminua, né, o vazio um pouco. Então, mindfulness, as habilidades de regulação emocional, então você vai ter técnicas para regular as emoções, para você voltar para o seu estado normal mais depressa, não ter tanta, aceitar a mesma raiva, que é muito intensa, né? A tolerância ao mal-estar, que é entender que isso vai passar, né? Aquilo ali é um momento de crise, mas que vai passar. E habilidades de eficácia interpessoal, que é mesmo para aprender a se relacionar, né? Que é muita dificuldade. Então a gente trabalha nessas 4 habilidades aí. Porque assim, muita gente acha que não tem esperança, que não há um cuidado, né? Que não há possibilidade de... A gente não fala em cura, né? Exatamente. A gente fala em tratamento, né? Em a pessoa melhorar, ter mais qualidade de vida, né? Porque não há cura
mesmo a DBT não cura, né? Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente não fala em cura. Em psiquiatria, psicologia, a gente fala. Mas a gente consegue, com a DBT, uma remissão assim quase completa dos sintomas mais intensos, por causa mesmo do desenvolvimento das habilidades. Então, ela vai aprendendo a lidar com aquele boom emocional dentro dela. Né? Então, assim, as habilidades, o treino de habilidades faz com que ela aprenda realmente a lidar com quem ela é. Né? Desenvolve a autoestima, aprende a lidar com o outro. Então, fica mais fácil lidar com esse seu turbilhão emocional. E quando bem tratado, a pessoa por volta dos 40 anos, se ela fizer um tratamento direitinho, normalmente os sintomas já tendem a revertir naturalmente. Se ela não fizer tratamento nenhum, daria nada. Então, assim, se ela faz o tratamento, ela chega assim no auge da vida adulta, né? Super praticamente sem sintoma nenhum, levando uma vida normal. Seria mais um transtorno mais do adulto jovem, né? Sim. Exato. Não aparece depois de mais velho, né? Não. Você pode, assim, até nunca ter tido diagnóstico e lidou com aquilo a vida inteira sozinho, né? Mas, assim, não é um transtorno que ele vai surgir, por exemplo, depois dos 45 anos, que vai começar os sintomas a aparecerem. Não. Sim. E, assim, existe algum mito que você gostaria de desfazer a respeito dos pacientes borderline? Assim? Essa questão que o border é manipulador. Né? Que eu acho que é o maior mito que envolve aquilo. Porque essa chamada manipulação, ela perpassa todos os sintomas maiores, né? Então, assim, os relacionamentos, o parceiro sempre vai achar que ela está manipulando, que está querendo chamar atenção, os próprios pais, às vezes filhos, né, de mães border, acham que a mãe é narcisista, dramática e tudo. Então, essa manipulação, esse rótulo de ser manipulador, eu acho que ele precisa ser tirado, porque tem um sofrimento muito grande. A pessoa, ela não está ali fazendo por querer, assim, então não é intencional ali. Não é intencional. Por mais que seja consciente, né, é uma forma de lidar com o que está por dentro. Entendi. De lidar com aquele turbilhão todo. Então, a forma que sai é uma forma que, para quem está vendo, é drama, é manipulação. Mas quando você escuta aquilo que está passando, né, o sofrimento real do outro, você vê que é a forma que ele tem, que ele sabe. As estratégias que ele tem. Exatamente, a raiva, né, que é muito comum também, as explosões de raiva. Não é porque a pessoa é ruim, é porque ela não sabe lidar com a própria raiva. Né? Para quem está... A rede de apoio dessa pessoa, para os familiares, o que você diria? Assim, que eu acho que, igual a gente conversou, que sofrem muito, né? Familiares, parceiros, amigos. Sempre que possível, valide né, todo esse sofrimento. Porque a gente tende a deixar para lá, a minimizar. Então é importante essa validação, né? Tanto que é um transtorno que a invalidação ajuda no seu desenvolvimento. Então, você validar o que o outro está sentindo. Validar não quer dizer que você tem que achar tudo lindo e tudo, mas entender, não, se eu sei que você está sofrendo, eu sei que é difícil, mas seu comportamento não é adequado, né? Mas validar esse sofrimento e, sempre que possível, buscar a ajuda também para os familiares. Existem até vários grupos de DBT, existem vários grupos online, presencial, para familiares, que é para aprender a lidar com border. Porque não é fácil. É sofrido para quem tem o transtorno, mas também é sofrido para quem lida. Tem quem lida, né? Então, assim, os grupos de familiares são algo bem... Se a pessoa procurar no Google, acha, né? Os grupos mais próximos. Tem grupos, tanto... Hoje em dia... Online, né? Mas então, tem... vários grupos para... Tipo no formato do AA, né? Exato, tipo como se fosse no formato... Exatamente. Porque o próprio tratamento da DBT, ele implica, para além do acompanhamento individual, do treinamento de habilidade em grupo. Né? Porque aí as habilidades são treinadas com o outro. Entendi. Né? Então não é só a terapia individual, a terapia em grupo também pode ser indicada? A DBT completinha, né, ela é baseada na terapia individual, o treino de habilidades, que ele é em grupo, e o que a gente chama de coach de telefone.
que é ter um contato assim, entre as sessões com o paciente para ver se ele está aplicando as habilidades, como é que ele está, se está tendo alguma questão de risco e tudo. Então, isso também faz parte do tratamento. Ele tem tipo um contato de emergência ali, exatamente, né? Uma pessoa que possa auxiliá-lo, assim, né? Que ele possa... E assim, teria algum livro, algum filme que você poderia indicar pra gente? Pra quem quer saber mais, né? Até pra... Tem algum... O filme que eu acho que é um clássico, que é o Instinto Selvagem, que é um filme antigo, que ele fala muito sobre o borderline. E tem também o Garota Interrompida, que é um filme também bem bacana com a Angelina Jolie, que ele retrata o border de uma forma bem legal, assim. Você gosta, assim, do jeito que foi abordado? Sim. Muito bom. Então, dicas, assim, isso é importante. E se a pessoa quiser te procurar, quiser saber, né, às vezes, quem sabe, né, tá aí com alguém... Como te acha? Como te encontra? Podem me chamar no Instagram, que é psi.viviane Nascimento. Lá tem o link, né? Que você vai direto com o meu contato de WhatsApp. Tem muita informação bacana lá sobre o borderline, vários posts sobre o border. Então, assim, podem me chamar lá. Porque o conteúdo dela é muito bom no Instagram. Vale muito a pena acompanhar, seguir. Obrigada. Gente, estamos chegando aqui, acabando o nosso programa Equilíbrio Feminino, chegando ao fim. Foi muito bom. Muito esclarecedor, muito obrigada, Viviane. Obrigada a você. Adorei falar sobre esse tema que é tão importante. Acho que a gente tem esse espaço e poder falar de temas que agregam tanto. Eu acho que isso pra mim eu adoro fazer isso. E quem quiser me seguir também nas minhas redes sociais, que eu sempre tô falando sobre saúde mental, DRA Jaqueline da Mata, doutora Jaqueline da Mata, J-A-Q-U-E, tá? Mata com um T só. Deixar tudo. Então, um beijo. Até o próximo programa.